A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaja e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Escritura Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois dos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? O livro de Atos 1, 1 a 26, Levítico 16, com foco no nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2 e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das de 40 ofertas, com o prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada
no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 15, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mas primeiro faremos o sorteio de 2 livros e 2 capítulos, que é para a ministração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros e os 2 primeiros capítulos de hoje para a ministração e para a meditação de todos os rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que eu vou sortear os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro livro de hoje é o livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de 1 Samuel, capítulo 27. 1 Samuel, capítulo 27, é o nosso primeiro livro de hoje. Vamos à leitura do livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 27, que contém 12 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o quarto versículo, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 1 Samuel, capítulo 27, Davi entre os filisteus. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, um dia ainda perecerei. Pela mão de Saul não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Então Saul cessará de me buscar por todos os termos de Israel, e escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com sua família, e Davi com as suas 2 mulheres,
Ainoã, a Geslita, e Abigail, a que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, cessou de persegui-lo. Vamos ao nosso segundo livro de hoje. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70, seja parte também desse rebanho santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esdras com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras, vamos ao sorteio. Capítulo 5. Esdras, capítulo 5, é o nosso segundo livro de hoje, para a meditação de todos os 70 rebanhos santos que eu vou sortear logo após, e para aqueles também que querem receber uma palavra. Esdras, capítulo 5, que contém 17 versículos. A carta de Tatenai a Dário. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Senhor Deus de Israel que estava sobre eles. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa do Senhor Deus que está em Jerusalém. E com eles estavam os profetas do Senhor Deus, que os ajudavam. Naquele tempo vieram ter com eles Tatenai, o governador da região, a oeste do Eufrates, Setar, Bozenai e seus companheiros, e lhe perguntaram: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Também lhes perguntaram quais são os nomes dos homens que constroem este edifício. Vamos ao sorteio da oração para darmos início ao sorteio dos 70 rebanhos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, as edificando e libertando de toda depressão, e libertando com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E os rebanhos de hoje são os rebanhos de números ímpares. Vamos aos rebanhos de números ímpares, confirmado. Que eu falarei primeiro, logo após eu falarei os números pares. E os primeiros rebanhos de hoje é o rebanho de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Números. Opa. E o capítulo é o capítulo 21. Números, capítulo 21, para o rebanho de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos à leitura do livro de Números, do capítulo do livro de Números, que contém 35 versículos.
Os israelitas destroem os cananeus. Quando o rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhes os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. Assim o lugar passou a se chamar do Ormá. Então partiram do monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Amós com 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. Para a meditação do rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44, Amós capítulo 8, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 1/6 de frutos maduros. O Senhor Deus assim me fez ver 1/6 de frutos de verão. E perguntou: o que vês, Amós? Eu respondi: 1/6 de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo, Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Os cânticos do templo, porém, serão uivos naquele dia, diz o Senhor Deus. Os cadáveres se multiplicarão em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Ouve isto, vós que pisais o necessitado e destruís os pobres da terra. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 35 e 36. 35 e 36. Rebanho santo de número 35 e 36. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Levítico, com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Levítico capítulo 20. Vamos à ministração desse livro e desse capítulo para a meditação dos rebanhos de número 35 e 36. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Faça a sua obra para com o Senhor Deus, como está escrito em Mateus capítulo 16, do versículo 24 a 27. Curtam, compartilhem, comentem essa live. Vamos ao livro de Levítico, capítulo 20. E o capítulo 20 do livro de Levítico contém 27 versículos, penas de diversos crimes. Disse o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Maloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Porei a minha face contra esse homem, eu eliminarei no meio do seu povo, pois dando os seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome.
Se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para não ver esse homem, quando der os seus filhos a Moloque e não o matar. Vamos aos próximos rebanhos, que é o rebanho de número 9, 61, 10 e 62, 9 e 61, 10 e 62. E o livro é o livro de Malaquias com 4 capítulos, Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Malaquias, capítulo 2, advertências aos sacerdotes, contém 17 versículos. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração, dá honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos. O esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com esse serei levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Vamos ao capítulo. É o livro de Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. Romanos capítulo 10. Para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. E o capítulo 10 do livro de Romanos contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Romanos capítulo 10, que contém 21 versículos. Irmãos, o desejo do meu coração é a oração ao Senhor Deus por Israel, é para que se salvem. Pois lhe dou testemunho de que tem zelo do Senhor Deus, mas não com entendimento, visto que não conheceram a justiça do Senhor Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram a quem vem do Senhor Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. E vamos ao livro. O livro é o livro de 1 Coríntios com 16 capítulos. Primeira Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 1.
1 Coríntios, capítulo 1, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Vamos à ministração desse capítulo do livro de 1 Coríntios, que contém 31 versículos. Prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, chamado apóstolo do Senhor Jesus o Cristo pela vontade do Senhor Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja do Senhor Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça do Senhor Deus, que vos foi dada em nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos ao livro e o capítulo. Lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. 1 Crônicas com 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de 1 Crônicas, do capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 13, 1 Crônicas, capítulo 13, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. Ruth com 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Perdão, não sorteei o livro e não sorteei o rebanho. Ruth com 4 capítulos para o rebanho. De número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. O livro é de Ruth com 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Vamos à leitura. Ruth, capítulo 3, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Ruth, capítulo 3, que contém 18 versículos. Ruth encontra-se com Boaz. Assim ela ficou deitada a seus pés até pela manhã, mas levantou-se antes que pudesse ser reconhecida. Pois disse Boaz: não se saiba que uma mulher veio à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele lhe mediu 6 medidas de cevada. Ele as pôs às costas. Então ela entrou na cidade. Quando Ruth chegou à sua sogra, Noemi lhe perguntou: como foram as coisas, minha filha? Então ela lhe contou tudo o que aquele homem lhe tinha feito, e acrescentou: essas 6 medidas de cevada me deu, dizendo: não voltarás vazia para tua sogra. Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que eu leio somente até o quarto versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. E vamos
ao livro. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. Judas com um capítulo, mas antes de eu fazer a leitura do livro de Judas, eu vou sortear uma de nossas ofertas. Vamos ver o que nos diz a oferta de hoje. A oferta é a oferta de número 2. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 2. Nossa segunda oferta é sobre as 4 atividades, que são a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Nós afirmamos que toda a igreja e todos os que dizem que são dela ou que ela é deles, e a igreja, templo ou congregação estiver com apenas uma dessas 4 atividades, vão ser todos condenados, como foram as 5 das 7 igrejas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E nos convidando com a permissão do seu líder para examinarmos a sua igreja, templo ou congregação, e nós não encontrarmos nenhuma dessas 4 atividades, vocês recebem 4 milhões de reais de oferta em dinheiro. Essa foi a nossa segunda oferta de hoje. A nossa oferta de número 2, perdão. Vamos à ministração do capítulo 1 do livro de Judas, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Judas, capítulo 1, que contém 25 versículos. Contra os ímpios e falsos mestres. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a este profetizou Enoque, o 7º, depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo os seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. E o livro é o livro de 1 Pedro com 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Primeira Pedro com 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. E o capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos. Os anciãos e os jovens. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa dragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão ser cumpridos entre os vossos irmãos no mundo. Vamos aos rebanhos. Rebanhos de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro.
E o livro é de Efésios com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 2, Efésios capítulo 2, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. Efésios capítulo 2, que contém 22 versículos. A salvação pela graça. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, dois espíritos que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O Senhor Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro. Segunda Samuel, com 24 capítulos. Segunda Samuel, com 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Segunda Samuel. 5. 2 Samuel, capítulo 5, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Capítulo 5. Davi reina sobre todo Israel, que contém 25 versículos. Todas as tribos de Israel vieram a Davi, Hebrom, e disseram: somos teus ossos e tua carne. Já antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi sobre Israel. E ungiram Davi rei sobre Israel. A idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro, que é o livro de Atos, com 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Capítulo 18. Atos, capítulo 18. Vamos à leitura para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Atos, capítulo 18, que contém 28 versículos. Atos, capítulo 18. Paulo em Corinto. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E, encontrando um judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália,
com Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Foi vê-los por serem eles da mesma profissão, fabricante de tendas. Paulo ficou morando e trabalhando com ele. Todos os sábados ele batia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Vamos ao livro. O livro de Mateus com 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Vamos ao capítulo. Do livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Vamos para a leitura, para a meditação, vamos para a ministração desse livro, para a meditação de todos os rebanhos que eu acabei de sortear, rebanhos de número 15, 55, 16 e 56, Mateus capítulo 16, que contém 28 versículos. O fermento dos fariseus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus para tentar pedirem que lhe mostrasse um sinal do céu, o Senhor Jesus, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverás bom tempo, pois o céu está avermelhado, e de manhã, hoje, haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E deixando-os saiu. Vamos aos próximos rebanhos. Sejam todos bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. E o livro é o livro de Zacarias com 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Vamos ao livro de Zacarias para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. E o capítulo é o capítulo 10 para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. E vamos à leitura. Vamos à ministração dessa palavra, desse livro, desse capítulo, Zacarias capítulo 10, que contém 12 versículos. O Senhor cuidará de Judá. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. É o Senhor que faz as nuvens de chuva. Ele dá chuvas copiosas aos homens e a cada um erva no campo. Os ídolos falam vaidade. Os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos. E em vão consolam, por isso vagueiam como ovelhas. Estão aflitos, pois não há pastor. Contra os pastores se acende a minha ira. E castigarei os líderes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá. E os fará como seu majestoso cavalo na peleja. De Judá sairá a pedra de esquina, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes. Vamos aos próximos rebanhos.
Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. E vamos ao livro. O livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, para o Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. Vamos para a ministração desse livro e desse capítulo. Êxodo, capítulo 14. Para a meditação do Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38, vamos à ministração dessa palavra do Êxodo capítulo 14, que contém 31 versículos. O Senhor Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá: dos filhos de Israel. Então, desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66 e o livro. O livro é o livro de Tiago com 5 capítulos. Tiago com 5 capítulos. Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Tiago. Para o Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. E o capítulo 3 contém 18 versículos. Tiago, capítulo 3, 2 tipos de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Vamos aos próximos rebanhos. Que é o nosso último tique de rebanho de hoje. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro. O livro é o livro de Apocalipse, com 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, para a meditação desses rebanhos, que é o Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Que contém 21 versículos. Lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença
aonde você estiver. Apocalipse capítulo 22, o rio e a árvore da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Senhor Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição, nela estará o trono do Senhor Deus e do Cordeiro, e dos seus servos o servirão, e verão a sua face, na tua testa estará o seu nome. Esse foi o último livro para a meditação dos rebanhos. Mas agora eu vou ao sorteio do penúltimo livro para a meditação de todos os rebanhos e de todos vocês, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. Provérbios capítulo 20 Provérbios com 31 capítulos, livro de número 20. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo de Provérbios. E o capítulo é o capítulo 10, Provérbios capítulo 10. É nosso penúltimo livro de hoje. Provérbios capítulo 10, que contém 32 versículos. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade para nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa de ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Vamos ao último livro de hoje, para a meditação de todos os rebanhos. Juízes com 21 capítulo. Juízes com 21 capítulo. Juízes com 21 capítulo. Vamos ao sorteio do livro de Juízes, do livro de Juízes. Capítulo 8. Juízes capítulo 8 é o nosso último livro para a meditação. Enquanto eu vou ministrando esse livro, vocês vão mentalizando, escolhendo um número de 1 a 22, para que vocês possam receber uma palavra revelada, um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, que vem diretamente do Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu estou aqui, eu sou apenas um instrumento. Estou cumprindo a minha missão. Estou aqui na Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, para ministrar 22 livros e capítulos para todos vocês, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Juízes capítulo 7, a derrota dos midianitas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se porém ainda temes descer, vai com o teu moço Purá ao acampamento. E ouça o que dizem, então se fortalecerão as tuas mãos para desceres contra o acampamento. Então desceu ele com o seu moço Purá até o posto avançado das sentinelas do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Vamos agora, vocês mentalizem, escolham um número de 1 a 22 para vocês obterem uma resposta do Espírito Santo do nosso Senhor ao seu coração. Vamos, através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. Mentalizem e escolham o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A palavra para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 27. Você que escolheu o número 9, a palavra está no livro de Esdras, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A palavra para você está no livro de Números, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o 12.
vai meditar no livro de Amós, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o 19, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 7, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 20, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 17, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 22, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 16, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 14, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 15, vai meditar no livro de Atos, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o 13, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 18, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 11, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 8. Vamos, finalizamos o nosso sorteio. Mentalizem, meditem na palavra que saiu para cada um de vocês, para cada um número que vocês mentalizaram. Mentalizem, meditem na palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. Eu vou ler mais uma de nossas ofertas. A oferta é de número 35. Vamos à leitura de nossa oferta de número 35. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 35. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que a Bíblia Sagrada não permite que se faça culto para o Espírito Santo, nem para a graça, nem para a sua família, nem para os obreiros, nem para as mulheres, nem para os provedores empresários, nem para uma data festiva, nem para os seus desejos, nem para os jovens, nem para a busca do Espírito Santo, nem para algum tipo de curas, ou libertações ou proteções, nem para algum tipo de bênção que você tenha recebido. Examine com muita atenção e cuidado os livros de Deuteronômio 6, 13, Lucas 4, 8, Mateus 15, 7 a 9, Apocalipse 2, 18 a 23, Mateus 5, 29, 30 e Apocalipse 22, 18 e 19. Pois todos esses livros afirmam que as pessoas que dizem que a igreja é deles ou que eles são dessa igreja, todos vão ter as suas obras e as suas adorações anuladas, se tornando em vão se praticarem ou se omitirem de repreender tais ações. Muita atenção, se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Vamos lá. Muita atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote, o apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você
adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguidos de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela espiritual ou financeira. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, também vocês de Moçambique, Índia, Angola, Portugal, Estados Unidos, Bangladesh, México, Rússia, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.